Retomamos o nosso estudo do capítulo 12 do livro do Gênesis. Fizemos um excurso nos 9 primeiros versículos, a vocação de Abrão, ainda o nome dele não fora mudado para Abraão, Seloá mais na frente, e introduzi no finalzinho do encontro passado uma viagem longa que Abrão faria saindo do lugar onde ele estava residindo na atual Terra Santa, Vamos ver nos primeiros versículos do capítulo 12, nos 9 primeiros versículos, de onde Abrão veio. Ur da Caldeia, Mesopotâmia, atual Iraque. Depois vem para Harã da Síria, não muito longe de Damasco, atual Síria. Depois ele desce para a Terra Santa e daí vai para o Egito. Vamos ver de onde para onde. O Senhor Deus, no versículo 1, diz para ele deixar a sua terra, sabemos qual é a sua terra, Ur da Caldeia. E para onde ele vai com Ló, versículo 4. E com toda a sua família, ele vai para parte de Harã. Vejam no versículo 4, nós vimos que tem uma Harã na atual Turquia. Não se sabe se é esta Harã. Ele toma Sara, versículo 5, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que ele possuía, todos os escravos que tinha adquirido em Harã, e parte para a terra de Canaã. Terra de Canaã não é necessariamente o que hoje nós entendemos por Israel. Era uma região bem mais abrangente. Ali chegando, ele atravessa a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Aí sim, estamos propriamente na atual Israel. Os cananeus estavam então naquela terra. Reparem aí onde ele foi residir, na montanha, diz o versículo 8, que estava ao oriente de Betel, ao ocidente, Betel e Ai ao oriente. Estamos aí a 20 ou 30 quilômetros de Jerusalém. E ele edifica aí um altar ao Senhor. Depois ele continua a sua viagem de acampamento em acampamento para o Negueb. O deserto do Negueb é o sul de Israel, aquela região que vai fazer divisa com o Mar Vermelho, a Península do Sinai, aquela parte do sul, faixa de Gaza, por ali, é o deserto do Negueb. Ele foi morar numa região bastante inóspita. E isso é importante para compreendermos o que vai acontecer com o clima. Pouca chuva, muita dificuldade, muita carestia, muita sede, muita fome. Ele decide então morar no Egito. E aí nós terminamos o versículo 9, vamos iniciar o versículo 10. Sobreveio, porém, uma fome na região. E sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Atentos, caríssimos internautas, porque o Egito é um país, é uma região de grande importância para Abraão, para os seus trinetos, vamos chamar de tataranetos, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve os seus 12 filhos, que foram para o Egito, depois que José chegou lá. E o velho Jacó foi depois que José se deu a conhecer, etc, etc. Mas qual foi a personagem da Bíblia mais ilustre que chegou a morar no Egito, pelo menos quando era bebê? Jesus. Jesus fugiu para o Egito. Então, moraram no Egito muitos patriarcas. Abraão, nosso pai, os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel, e onde provavelmente ficaram até morrer, e somente 430 anos depois é que o povo hebreu saiu do cativeiro do Egito rumo à terra prometida. Então, nós temos aqui pelo menos
uns 5 séculos, nós temos aqui uns 430, 450 anos de permanência no Egito de boa parte dos nossos patriarcas. Está claro? Está claro? Portanto, o Egito é Terra Santa, em menor escala, vamos dizer assim, porque nosso Senhor Jesus Cristo habitou lá, porque nosso pai Abraão esteve lá, é terra bíblica no sentido pleno do termo, e os seus tataranetos, os patriarcas e os filhos dos seus filhos, etc. Israel se multiplicou, o povo hebreu cresceu muito em quantidade nesses 430 anos. Lembrem-se que estamos numa época em que não tinha ligadura de trompas, aborto era impensável para o homem bíblico oriental, o homem oriental em geral, ter muitos filhos era uma bênção. Muito bem, então a decisão de Abrão de descer para o Egito, nós já sabemos qual foi a sua razão, qual a motivação. Aí está o versículo 10. A expressão algum tempo, ela é genérica, ela não é muito precisa, não dá para dizer quanto tempo, se foi apenas enquanto cessasse a causa da miséria, mas miséria provocada por quê? Por falta de chuva, por falta de água, por falta disso, por falta daquilo outro, enfim, não sabemos. Miséria, grande miséria, grande miséria. Versículo 11, por favor. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher. Atenção, porque aqui agora será preciso muito cuidado na leitura desse episódio. O episódio aparentemente evoca a ideia de um homem mentiroso, medroso, que entrega sua mulher para dormir com os outros homens, com medo de morrer. Teria Abrão mentido? Teria, como consequência dessa mentira, Sarai casado com alguém do Egito, sendo ela já casada com Abrão? Teria ela, casado ou não casado, teria ela feito sexo com alguém sendo casada? Nós vamos buscar as respostas a essas perguntas com uma leitura bem atenta do texto. Sim, porque alguns acusam nosso pai Abraão de ter cometido essas coisas, essas aberrações. Será que ele cometeu isso? O capítulo 12 deve ser lido à luz do capítulo 20, porque mais para frente, já Abraão, ele vai fazer algo muito parecido. Só que lá no capítulo 20 nós temos algo que vai esclarecer e nos ajudar a responder a essas questões. Muito bem, quando estava para entrar no Egito, então imaginemos que ele está ali no limiar da península do Sinai, se ele atravessou o Mar Vermelho de barco ou foi por terra, enfim, não sabemos, mas está entrando no Egito. Ele diz a Sarai, sua mulher: escuta, sei que és uma mulher formosa. Outra tradução, que és uma mulher bela. Sarai era uma mulher bonita. Bonita não, muito bonita. Muito bonita. Quando, versículo 12, os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. O motivo aqui nós já sabemos deste pedido. Está com medo de morrer. Está claro? Está claro o motivo? Se ele dissesse que era a esposa, estamos, vejam, numa época bastante remota, em que as pessoas, quando viam uma mulher bonita, charmosa, sedutora, ela é casada, e a cobiça
sempre vem acompanhada pelo desejo de posse. Na verdade, a cobiça já é um desejo de posse, mas no caso aqui, posse de uma mulher. Bom, mas ela é casada, então vamos matar o marido dela, ela fica viúva, e aí nós nos casamos com ela. No caso, eu me caso com ela. No caso, a maior autoridade ali, se Faraó, se fulano, se Beltrano. Mas o texto vai progredir. Vejam que até aqui, Abraão não está pedindo para ela se casar com ninguém. Só está pedindo para que ela diga que é sua irmã. Por favor, não façam um juízo precipitado sobre o coitado do nosso pai Abraão, que não está aqui para se defender, mas ele vai se defender no capítulo 20, tá certo? Ele vai se defender no capítulo 20. Então, ele pede isso com medo de morrer. A frase dele no versículo 13 é explícita: para que me conservem a vida em atenção a ti. Ou seja, dizendo que é irmã, eles vão dizer, não, é irmão dela, então não vamos matá-lo. Se fosse esposo, iríamos matá-lo. É a lógica de Abraão. Versículo 14. Chegando Abrão no Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Detalhe, por favor, homens e mulheres, nunca no Antigo Testamento uma mulher teve um adjetivo tão incisivo como nossa mãe Sarai, depois Sara. É a única mulher que a Bíblia diz, é lógico, nós cristãos católicos consideramos que ela, com o devido respeito, não chega nem aos pés do manto de Nossa Senhora, a mãe do Salvador, não é? O poderoso fez em mim maravilhas, e maravilhas infinitamente maiores do que a que Deus operou em Sarai, dando-lhe uma beleza física extremamente bela. Qual a tradução da Bíblia de Jerusalém? É extremamente bela? Muito bela, extremamente bela, mas beleza física. Por favor, não estou colocando água no feijão, mas Sarai tinha um gênio de cobra, porque foi humilhada durante muito tempo por Agar, sua escrava, enquanto não conseguia ter filho, mas depois que teve o seu filho, ela tomou uma decisão bruta, uma decisão impetuosa, botou para correr a coitada da Agar com o seu filho Ismael. Bote essa mulher para correr, não quero ela mais aqui. E Abraão teve que acatar, e a escrava partiu. Não estou, por favor, desmerecendo nossa mãe Sara, mas estou dizendo que sua beleza extrema, sua extrema beleza, carregava consigo também um gênio de cobra, e daquelas cobras bem venenosas, viu? Com devido respeito que Deus a tem. Extremamente bela e extremamente braba e vingativa. Mas isso a gente vai deixar bem mais para frente, lá para o capítulo, não sei se 18 ou 19, daqui a uns 2 anos, a gente está comentando esse capítulo aí. Muito bem, chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, o texto não é claro, o que são oficiais, são generais, incluído o próprio faraó, os grandes da corte, ou seja, pessoas bem conceituadas no império, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Ou seja, a ordem é clara, é uma estrangeira que chegou, mas é muito bonita, tragam para cá. O faraó podia tudo, ele era quase um deus. Versículo 16. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Esses presentes aí tinham tudo de pretensiosos, viu? Não tinha nada de despretensioso, tudo era interesse mesmo. Afinal de contas, é uma mulher muito
bonita. Reparem que nos versículos 14 a 16, o faraó não pergunta, nem os grandes da corte perguntam, o que é que ela é de Abrão. Nem se é irmã, nem se é mulher. Pergunta-se, ele teria dito? Ela teria dito? O fato é que Abrão foi cumulado de presentes por causa dela. Mas por causa dela enquanto esposa, ou por causa dela enquanto irmã? O texto não diz. Isso é muito importante, viu? Cuidado para não encontrar nas entrelinhas coisas que a Bíblia não disse. A Bíblia deixa algumas coisinhas no ar. Muito bem, ela foi introduzida no palácio. Alguém pode dizer, então já foi para o harém. Então já foi tirando a roupa. Epa, alto lá, cuidado. Por favor, a coisa não é bem assim. Você está maldando a coitada da Sara. E já está enxergando na Escritura uma coisa que não está dita. Bom, o Senhor, aí vem o castigo. Versículo 17. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O texto diz mulher de Abrão, não mulher de Faraó, não amante de Faraó, não concubina de Faraó, mulher de Abrão. O castigo veio, sem que a Bíblia tenha dito com clareza, se o Faraó tomou-a por concubina, duvido. Se o texto não diz, nós não temos autoridade de dizer. Não temos autoridade de dizer que houve um casamento entre Faraó e Sarai. Não temos autoridade. Não temos elementos no texto sagrado para afirmar uma coisa dessa. Ou que os dois tivessem feito sexo. Pelo fato de Abrão ter recebido presentes. E Abrão seria então uma pessoa que comprazeu-se no adultério de sua esposa e se conformou com isso. Não temos elementos para dizer. O fato é que sobrevém um castigo. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe, acrescenta o versículo 18, por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma-a e vai-te. Aqui também o versículo 19 deve ser lido com cautela. Levando-me a tomá-la por esposa, desejando tomá-la como esposa. O texto não diz que ele de fato a tomou, e não faz sentido que ele tenha se casado com ela, porque se tivesse se casado com ela, não teria sentido ele ter dito, toma tua esposa. Como é que uma pessoa se casa com alguém e depois devolve essa pessoa para outra, ou seja, não estou mais casado? Está claro? O máximo que nós podemos dizer, à luz do versículo 19, parece, é que Faraó engraçou-se dela, ficou encantado com a beleza dela, e pretendia se casar com ela. Mas antes que isto acontecesse, o Senhor mandou castigos, como o que a dizer? Você está mexendo com a mulher dos outros, você está tocando no que não é seu, por isso você vai ser punido. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Ou seja, é sarna para eu me coçar, não quero vocês aqui, e eu ia entrando numa fria. Se eu me casasse com essa mulher, essas pragas, elas são um recado do alto, um recado de Deus, uma punição, um castigo de Deus, porque eu estou profanando um casamento, eu estou tentando tocar numa mulher que não é minha, mas desse rapaz que me disse que ele era irmão dela, ela era sua irmã.
Esta interpretação é decorrente do mesmo livro do Gênesis, no capítulo 20, e nós vamos ver agora o que aconteceu com Abimeleque, porque esse texto do capítulo 20 esclarece o capítulo 12, cujas entrelinhas não são tão claras. Vamos ao capítulo 20, livro do Gênesis, versículos de 1 a 18. É óbvio que quando a gente chegar no capítulo 20, nós vamos pular, não vamos repetir para a gente ganhar tempo, né? Um pouquinho mais para frente, em 2017, se Deus quiser. Mas vamos ao texto. Abraão, vejam aqui, Abraão, ele já teve o nome mudado de Abrão no capítulo 12 para Abraão no capítulo 20. A mudança vai acontecer nesse interstício, antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Abraão partiu dali para a região do Neguebe. Estabeleceu-se entre Cadés e Sul. Como ainda vamos retomar o capítulo 20, pelo menos en passant, nós vamos citar para vocês, explicar para vocês onde estão essas cidades. E viveu algum tempo em Gerara. Tudo Terra Santa hoje. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe, carregou-a. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: vais morrer, por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado ainda, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: é meu irmão. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem, que é um profeta, e ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesses, a mim e ao meu reino, ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: que tiveste em vista agindo assim? Bem, antes que Abraão responda, vamos tirar aqui algumas conclusões importantes. O arrebatamento, nós não podemos interpretar no sentido de hoje como um sequestro. Por outro lado, não como naquele tempo que muito, eu diria, caricaturizado, no tempo de 10.000, 15.000 antes de Cristo, que o homem da idade da pedra lascada via uma mulher e metia o porrete na cabeça dela e a arrastava pelos cabelos, e agora essa é propriedade minha, e ia lá para as cavernas, e agora pronto, faço sexo e ele é minha propriedade. Não. Esse arrebatamento era de fato uma decisão era o homem que decidia, a mulher não decidia, se ela era solteira, se ela não era comprometida, se ela não era casada,
o chefe da tribo, ou o rei, tinha o, aspas, direito de determinar: esta daqui vai fazer parte do meu harém, ou então vai ser a minha esposa. Lógico que ela tinha que concordar, senão não havia sentido algum essa celebração, essa cerimônia, esse casamento. Então, esse arrebatou é a decisão, digamos assim, mais ou menos unilateral dele. Se com ameaça ou não, se com intimidação ou não, pode se discutir. Estamos numa época bem remota, de uma mentalidade bem diferente da nossa, o arrebatamento. Mas, um arrebatamento próprio daquele tempo, de um homem que agiu com uma consciência reta quanto à convicção de que não se tratava de uma mulher casada. Afinal de contas, Abrão disse que era irmão dela, e ela confirmou dizendo que era irmã dele. Agora vem a resposta de Abrão. E aqui a gente vai perceber que Abrão não mentiu. Ele só não disse toda a verdade. Ele omitiu parte da verdade. Vamos ao texto. Abraão respondeu: eu pensava comigo que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra, e que me matariam por causa de minha mulher. Então ele respondeu a pergunta de Abimeleque: por que você fez isso? Ele respondeu, mas acrescenta: aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Pronto. Está respondida a primeira objeção. Abraão mentiu lá com o faraó? Não mentiu. Abraão mentiu para Abimeleque? Não mentiu. Disse a verdade. Só que ele não disse toda a verdade, disse parte da verdade. Ela era irmã, não por parte de mãe, mas por parte de pai. Então ela é esposa e irmã. Abraão não mentiu. Com relação ao sexo, já sabemos aqui que Abimeleque não tocou nela. Foi advertido por Deus que se tocasse, o castigo viria. Lá no capítulo 12, o faraó pretendia se tornar esposo dela, mas isso não consumou-se, porque os castigos vieram. No capítulo 20, Deus prometeu, advertiu, ameaçou Abimeleque em sonho, para que Abimeleque não tocasse nela, senão ele iria ser punido. Juntando os dois textos, nós concluímos: Abraão não pretendia entregar sua irmã, esposa, a homem nenhum. Lançou mão desse dispositivo que não foi mentira, mas também não foi toda a verdade. Mas continuemos o texto, versículo 13, no capítulo 20. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu disse-lhe: faze-me esta graça, onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. Sara nunca foi mulher de Abimeleque. Abimeleque pretendia se casar com ela, mas não o fez. E disse-lhe: minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Diferentemente de Faraó. Faraó disse: dane-se daqui, desapareça você e sua mulher. Afinal de contas, já tinha sido punido. As pragas já tinham se abatido sobre o Egito. Mas Abimeleque, que foi advertido em tempo pelo Senhor Deus, certamente pelando-se de medo, com o perdão da palavra, cumulou Abraão e de presentes, e ainda ofereceu a terra para que ele morasse. Disse também a Sara: dou a teu irmão
Reparem que no versículo 14, Sara é chamada de sua mulher, mas Abimeleque, no versículo 16, chama Abraão de irmão de Sara. Dou a teu irmão. E é verdade, é verdade. 1000 moedas de prata. Isto te dará um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificada. O que significa? Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Teria isso, Abimeleque, significado? Você cometeu uma fraqueza, você não foi muito clara comigo, você não usou de total clareza comigo, isso pegou muito mal diante dos seus servos. Colocar um véu significa permitir que a pessoa não enxergue bem, ou fazer vistas grossas, enfim, uma maneira de passar um pano nessa sujeira, nesse fato desagradável. Vamos passar a folha e considerar isso um caso encerrado? Não sei o significado dessa afirmação. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo, eis-te justificada. Ou seja, você não fez uma atitude muito correta, mas vamos considerar o caso encerrado, dito pelo não dito. Tomem esses presentes, se quiserem ficar por aqui, fiquem, a terra está à disposição de vocês. O texto não é muito claro. Muito bem. Versículo 17, Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz. Mas quer dizer que houve castigo? Ora, no versículo, onde foi que o Senhor Deus apareceu a Abimeleque em sonhos? Lá no versículo 3, vais morrer por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Vais morrer. O Senhor aqui promete matar Abimeleque, tirar a vida de Abimeleque. Mas o versículo 17 diz que Abimeleque ficou curado, e não só ele, sua mulher e suas servas. Teriam sido eles atingidos por algum castigo de Deus, apesar de não ter tocado em Sara? O versículo 18 responde: porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Esterilidade. Mas o Senhor tocou essas mulheres de esterilidade. Mas o texto diz, no versículo 17, que curou também Abimeleque. Afinal de contas, o castigo atingiu só as mulheres que ficaram estéreis, ou atingiu também Abimeleque, que também ficou estéril? Parece, pela leitura dos 2 versículos, que ocorreram as duas coisas. Elas ficaram estéreis e ele também. O que era uma punição tremenda para aquele tempo. Aliás, não havia humilhação maior para um homem, não só ser estéril, mas saber que as pessoas sabem que ele é estéril. E as mulheres também. Lembram do caso de Sara? O caso da própria Sara, o caso de Isabel, já em idade avançada, o caso da mãe de Sansão, da mãe de Samuel e tantas outras, não é? Era interpretado como um castigo divino, uma pessoa que não podia gerar filhos. E esse foi um senhor, aspas, um senhor castigo. Bem, eu espero que as leituras comparadas, que a leitura comparada dos 2 capítulos tenha dissipado, que essa leitura comparada tenha dissipado no coração de vocês quaisquer dúvidas a respeito da suposta mentira, da suposta baixeza, da suposta leviandade, seja de Abraão, seja de sua esposa Sara. Houve sim medo de ele morrer, e ela anuiu em não
não em mentir, mas em não dizer toda a verdade, porque de fato os dois eram irmãos. Está claro? Ficou claro? E terminamos o capítulo 12, não é verdade? Já terminamos o capítulo 12. Então, esta passagem de Abrão no Egito, digamos assim, que foi convulsionada. Trouxe, digamos assim, uns constrangimentos, trouxe um mal-estar tremendo, e ele teve que sair de lá às pressas. Quem pode dizer também quem teve que sair às pressas de lá? O povo todo. No dia da Páscoa, na noite da Páscoa, os primogênitos do Egito mortos. O faraó indignado, de luto. Eles fugiram às pressas, até com receio de que o faraó se arrependesse e mandasse o exército, os soldados no encalço deles. O que acabou acontecendo? Tanto é que eles precisaram atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. E os soldados, quando atravessaram, acabaram sendo engolidos pelas águas. E quem pode dizer alguém que saiu de lá correndo de felicidade, enfim, porque aquele que queria matar o menino não existe mais? Jesus, Maria e José. José, levanta-te, toma a mulher tua mulher e o menino e volta para a tua terra, porque já não vive mais aquele que quer matar o menino. Então aí é uma pressa boa, né? Finalmente vamos voltar para casa, enfim. E José, muito prudentemente, chegando na Judeia, sabendo que o filho de Herodes estava governando a Judeia, decidiu morar na Galileia. Lembram disso? Pois bem. Muito bem. Então, chegamos agora ao capítulo 13. Abrão tem que sair às pressas, corrido. Eu não digo ameaçado, mas corrido. Ou seja, você é uma pessoa não grata aqui. É uma outra maneira, por favor, lá no versículo 19 do capítulo 12, é uma outra maneira de dizer: desapareça daqui, por favor, não volte mais aqui, você não é querido aqui, por favor, suma daqui, toma e vai-te, eis tua mulher, toma-a e vai-te. Bem, chegamos ao capítulo 13. Abraão volta para a Terra Santa. E aí ele vai se dirigir para aquela região do sul da Judeia, e o diálogo que vai acontecer entre ele e o seu sobrinho Ló, vai acontecer ali nas imediações de Jericó, ali nas proximidades do Mar Morto, lá no sul, onde os dois vão decidir quem vai ficar onde. É hora de eles se separarem. Já que viveram no Egito, não foi possível, voltaram, agora eles vão entrar num acordo, e quem vai decidir primeiro onde vai ficar, deveria ser Abrão, mas Ló, o sobrinho, o garoto impetuoso, vai se antecipar, decisão péssima, que vai lhe custar muito caro, a esposa dele vai morrer, as filhas vão escapar, vai morar numa cidade horrorosa, que vai ser destruída pelo fogo e pelo enxofre, com outra cidade próxima, que é a Gomorra. Bem, é esse episódio que vai começar agora. Depois, Ló vai cair sob o poder de um rei. Abraão vai saber disso, vai convocar os seus aliados, os seus soldados, para travar guerra, para salvar a vida do seu sobrinho. Não é? É um episódio também muito famoso, muito conhecido. Começa, então, agora, essa saga de Abrão, de novo, na Terra Santa. Atenção, residiu em Harã, atual Síria, depois ele veio para Betel, depois ele veio para Ai, que é perto de Betel, depois para o deserto do Negueb, sul de Israel, depois foi para o Egito e agora voltou para a Judéia, o deserto da Judéia, Jericó, por ali, sul, extremo sul do Mar Morto. Abrão voltou do Egito para Negueb, o deserto do Negueb, sul de Israel, e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Eu imagino
Suponho que devia ser um sobrinho muito querido, muito próximo, muito estimado por Abrão. E quero supor que a recíproca também era verdadeira. Ló perdeu o seu pai logo cedo, lá na Mesopotâmia, e Abrão, por assim dizer, o adotou. E Ló acompanhou Abrão nessa saga. Muito bem. Agora vejamos no versículo 2 a condição financeira de Abrão. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Veio da Mesopotâmia rico, continuou rico, deslocou-se para o Egito. Lá, o próprio texto diz que ganhou o presente, que foi uma beleza. Não se depauperou com essa vicissitude. De Abimeleque também vai receber muitos presentes. Era um homem bem afortunado. Eu queria, o seu Gilberto, a expressão utilizada no versículo 2 da Bíblia Ave Maria, muito rico. Qual é a expressão da Bíblia Ave Maria, Jerusalém? Abrão era muito rico. Muito rico também. Muito bem. Um homem de grandes riquezas. Versículo 3. Ele foi de acampamento em acampamento, de Neguebe até Betel, até ao lugar onde já uma vez armara sua tenda entre Betel e Ai. Lembram? Ele já passou por lá, já viveu lá. Eu disse a vocês que Betel e Ai fica de 20 a 25 quilômetros de Jerusalém. Hoje é território palestino, faz parte da autoridade palestina. Então, de acampamento em acampamento, estamos ainda numa época em que Abraão é um nômade. Ele não tem a posse da terra, por isso ele arma uma tenda aqui, fica alguns dias, desarma a tenda e as tendas para os seus escravos, para as pessoas que estão próximas a ele, uma tenda para ele e para Sarai, uma tenda para Ló. Enfim, o texto não disse Ló, nessa época já tinha filho, já era casado. De qualquer maneira, de acampamento em acampamento, ou seja, parava aqui, armavam-se as tendas, ficava aqui o tempo suficiente, depois vamos partir, e desarmava as tendas, e depois, mais na frente, armava. Era assim o costume dos nômades, isto é, daqueles que ainda não tinham uma terra fixa. No lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes, ali invocou o nome do Senhor. Esse era o hábito de Abrão. Senhor aqui é o Senhor Senhor Deus, a quem que se comunicou a Abrão, que foi bem claro: deixa a tua terra, tua casa, tua parentela. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas. Mas este coitadinho, certamente a redação do texto não nos autoriza a dizer que Ló era tão rico quanto Abraão. Ló tinha os seus bens, mas o texto não diz que ele era muito rico como o seu tio. E a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Onde é que eles estão? Betel e Ai, 25 quilômetros de Jerusalém. Vocês sabem qual é a distância de Jericó até Jerusalém? Não mais de 45, 50 quilômetros. Muito bem, Jericó está ali às margens do Mar Morto. Isso é importante para vocês compreenderem que agora vai haver um acordo entre eles, o tio e o sobrinho. Então nós temos um problema aqui de pasto, nós temos um problema aqui de terra, nós temos aqui muitos animais e muitos escravos a serviço de Abrão, e temos também o próprio rebanho de Ló, que quer o seu canto, que quer o seu espaço. E certamente eles perceberam que em Betel, em Ai, não havia terra para todo mundo, não havia pasto para os rebanhos de Abrão e de Ló, e eles vão chegar num acordo. Muito bem. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos.
Por isso, diz o versículo 7, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. O texto não diz que Ló brigou com seu tio. O texto não diz que Abrão brigou com seu sobrinho. Foi a arenga dos subordinados, que saíram lá nas discussões, no tapa, não sei, mas isso não tocou Abrão e Ló. Mais um indício de que Abrão não se indispôs com seu sobrinho. Mais uma prova de que Abrão estimava muito Ló e não iam brigar por causa desse tipo de coisa. Tanto é que os versículos seguintes provam que os dois resolveram isso de forma civilizada. Civilizada. Reparem a educação, o polimento, a diplomacia desse homem de grande envergadura moral. Reparem qual a impostação de Abrão para resolver o imbróglio. Versículo 8. Assim, para complicar, estamos em Betel e Ai, portanto, uns 40 ou 50 quilômetros da atual Sodoma e Gomorra, bem no extremo sul do Mar Morto. Muito bem. Então, não dá para ficar aqui, tem pouco pasto e ainda tem os inimigos que moram aqui. Então, não podemos ficar todos juntos aqui. Bem, Abrão disse a Ló: rogo-te, olha a humildade, um tio, o mais velho, se dirigindo ao mais novo dessa forma. Isso não é usual. Ele podia lançar mão da sua autoridade de tio e dizer: eu já decidi, meu filho, eu fico aqui, você vai para ali, ou eu vou para ali, você fica aqui. Mas não. Reparem que educação típica de uma pessoa fina. Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Atenção, já tratamos desse versículo outras vezes, lembrando que a palavra irmão na Bíblia tem mais de 10 significados. Tanto pode significar o filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou só filho do mesmo pai, ou só filho da mesma mãe. É o caso de Abraão e Sara. Pode significar a pessoa, qualquer ser humano, todos somos irmãos em Adão, que é nosso pai segundo a carne. Pode significar o membro de uma mesma nação, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Ou seja, enquanto brasileiros, todos somos filhos da mãe pátria, logo todos somos irmãos, no sentido de compatriotas. Pode significar membro da mesma tribo, e pode significar também sobrinho. É o caso, deem uma olhada em Gênesis capítulo 11, versículos de 27 a 28, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacó e Arão. Arão gerou Ló. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Então, o que é que Ló é de Abrão? O que é que Ló é de Abrão? Sobrinho. Ora, a palavra irmão, no tempo de Abrão, também podia significar irmão, porque Abrão era irmão de Sara, por parte de pai, não por parte de mãe. E Ló era irmão de Abrão, por ser sobrinho. Portanto, a palavra irmão tem vários significados, várias acepções na Bíblia. Por isso, você católico romano, quando ouvir algum protestante disser que Nossa Senhora teve muitos filhos, porque o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, versículo 3, diz: não é este o filho de José, não são os seus irmãos fulano, beltrano e beltrano? É uma ilação gratuita. Irmãos aqui na Bíblia tem significado de primos, de parentes próximos, etc. Como é o caso de Ló, o próprio Abrão diz: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos.
Olha agora a delicadeza. Tem terra demais? Escolha, meu filho, onde você quer viver. Reparem que delicadeza o versículo 9. Eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Ou seja, se você ficar aqui em Ai e em Betel, que é a esquerda, eu irei para a direita, ou seja, eu irei para aquela região do Mar Morto, Sodoma, Gomorra, etc. Se fores para a direita, ou seja, se você for para aquela região do Mar Morto, Sodoma e Gomorra, eu irei para a esquerda, ou seja, eu ficarei por aqui, que é a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ao lado de Zoar. Então, de lá de cima se contempla a planície do Jordão. O Jordão, como vocês sabem, nasce antes do mar da Galileia, o lago de Genezaré, lá na Judéia. E depois ele vem escorrendo, por assim dizer, num vale muito bonito, hoje menos, não é? Todo verde, porque onde passa a água fica tudo verde, não é? E hoje nós temos, o Jordão praticamente é a divisa, um pouquinho mais para frente, houve a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou uma parte além do Jordão, é um território hoje disputado entre a Jordânia e Israel, um pouco mais em cima, as colinas de Golã, disputadas pela Síria, não é? Reclamadas, reivindicadas pela Síria. Bom, deixa para lá. Então, ele contempla o vale do Jordão, de lá do alto, da montanha de Ai e de Betel. E então ele achou que ali era o lugar para ele viver com o seu rebanho e com sua família. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Eu termino aqui no versículo 11, porque já estamos em cima da hora, e vale a pena retomar exatamente do versículo 12, a fixação de Abrão na terra de Canaã, que é justamente a terra onde correm leite e mel. Sodoma e Gomorra não. Então, graças a essa decisão de Ló, Abraão foi educado, já que o meu sobrinho escolheu ficar no Oriente, eu vou ficar aqui no Ocidente. Ele foi para a direita, eu vou ficar à esquerda. No próximo encontro, se Deus quiser, nós retomamos essa saga fascinante do nosso pai na fé, Abrão, que depois se chamará Abraão. Boa noite.